aqui da Casa do Caminho, a instituição espírita que fica localizado aqui no bairro da Sussuarana, em Salvador, Bahia, Brasil. Para quem mora fora do nosso estado, a Casa do Caminho é uma instituição altamente acolhedora, e hoje a transmissão está sendo feita das instalações da nossa conceituada instituição espírita. E se houver algum problema aqui de transmissão, nós temos uma equipe de apoio. Para quem não conhece, o nosso amigo Diogo Assunção, com esse nome tão potente, né? Diogo Assunção. Abra aí, Diogo, a sua tela, se apresente aí, meu amigo. Boa noite. Está aparecendo o seu perispírito aí, ô Diogo. Isso é o duplo etérico de Diogo que está aparecendo aí. E a nossa amiga Graça como Milton. Milton, ele está lá em Barra do Itariri. Para quem não conhece Barra do Itariri, fica na linha verde, não é? É um paraíso. Se alguns de vocês quiserem passar umas férias, vá lá para Barra do Itariri, procure Milton, que ele também aqui é da Casa do Caminho. Daqui a pouco ele está entrando aí, que ele me disse que estaria na estrada, mas ficaria com o celular ligado para acompanhar os estudos, não é? Então, feito as nossas considerações iniciais, dando continuidade ao caráter da revelação espírita, e vamos tecer alguns comentários no item 30, e que diz assim: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, e com isso precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Já na introdução desse item 30, Kardec deixa bem claro de que o Espiritismo veio matar a morte. Desculpa a minha falha, quem está aqui na sala conosco é a nossa amiga Déia, que também é trabalhadora da Casa do Caminho. Apareça aqui, Déia, eu esqueci de lhe apresentar, não é? Déia é trabalhadora da Casa do Caminho e ela está aqui nos dando um apoio, não é? Então, aqui deixa bem claro de que o Espiritismo veio matar a morte e descortinar o véu da realidade do mundo espiritual. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra e por que sofre temporariamente, e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente, não é? Nós progredimos incessantemente, não há retrocesso. Você pode ficar paralisado nos seus estágios de evolução, mas retrocesso jamais. Então a alma progride incessantemente. Boa noite, Raquel, seja bem-vindo, minha amiga. Senti sua falta na semana passada, viu? A alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Ou seja, já tivemos e teremos inúmeras sucessivas reencarnações para o futuro, como já tivemos no passado, até atingir o estágio de evolução máxima de puros espíritos, como Jesus afirmou
no célebre sermão das bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver Deus é ter o coração puro, e ter esse coração puro significa você não ter mais esse ego humano que nós temos, não é? Então, ele continua dizendo assim: sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre arbítrio, que todas são da mesma essência, e que não há entre elas diferença senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e por boa vontade. Ou seja, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Fomos criados simples, ignorantes na acepção da palavra, e cada um de nós estamos rumo às estrelas, a nos tornarmos espíritos belos, espíritos graciosos. E o que nos falta para que a gente se torne espíritos mais amorosos? O que nos falta é uma determinação da força de vontade que você deve ter, como Amélia Rodrigues define de forma profunda em uma das suas séries psicológicas, a psicologia da gratidão. Amélia Rodrigues vai dizer que a gratidão é a assinatura de Deus em sua obra, não é? Então, quando nós temos esta autoconsciência de que Deus constantemente está operando milagres em nosso mundo íntimo, significa que Ele está nos impulsionando para que amanhã, em um futuro distante, não sejamos mais um corpo de carne. Nos tornaremos espíritos puros e não mais necessitaremos reencarnar em mundos físicos, porque há uma diversidade de mundos, conforme Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que outras, que Deus a nenhum criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto, as outras para progredir, que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Eu acho que aqui vale uma consideração. Há muitos companheiros que dizem assim: parece que eu nasci para sofrer. Tem pessoas que já nasceram com a estrela na testa, tem outros que já nasceram sofrendo. Por que Deus está dando privilégio a um e a outro não? Por que o outro, a vida dessa pessoa, ele consegue com todas as facilidades que a vida lhe oferece e ele vai tendo prosperidade, e para mim é com tantas dificuldades? Por quê? Hoje eu vi um relato de Haroldo Dutra comentando sobre Chico Xavier, e um amigo de Chico chega na sessão mediúnica e diz: hoje eu estou muito triste, Chico. E Chico pergunta por quê. Olha, eu cheguei no escritório e o escritório foi arrombado, levaram tudo, Chico, eu estou aqui muito triste, acabado por conta disso. E aí Chico, com aquela alma de mineiro, com aquele sorriso de mineiro, abraçou ele e disse assim: graças a Deus, meu irmão, que você devolveu tudo que você tinha roubado antes. Não é? Então, pensamos por essa ótica, para que a gente contextualize isso aqui, a questão do sofrimento, como por exemplo, houve uma greve de policial aqui em Salvador, alguns anos atrás, e tinham pessoas saqueando lojas, e não eram ladrões não. Eu presenciei um desses saques no bairro da Liberdade, aqui em Salvador,
crianças, mulheres gestantes, mães, rapazes saqueando a loja insinuante, na época da insinuante. Ou seja, se você saqueou algo que não era seu, se você roubou um lote de terra que não lhe pertencia, um dia você vai ter que devolver, não é verdade? Então, quando Chico dá essa resposta, eu me lembrei desse relato. Tudo que não lhe pertence e que você roubou ou lapidou o patrimônio de alguém que não lhe pertencia, um dia, pela lei de retorno, pela lei de ação e reação, você vai ter que devolver. Então o pobre homem chegou dizendo: olha, eu estou triste porque levaram tudo do meu escritório. Aí Chico abraçou ele e no pé do ouvido disse ele: olha, graças a Deus que você devolveu tudo que você tinha roubado antes, não é? Então, a gente tem que começar a perceber que a doutrina espírita é uma doutrina de lógica, de fé raciocinada. E aí ele diz assim, que os que designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço, ou seja, os espíritos imperfeitos que viveram na terra, aqueles homens maus que praticavam o latrocínio, o homicídio, e que tinha grupos de facções criminosas na terra, e quando desencarna, vocês acham que eles não vão continuar fazendo isso no espaço, como Kardec diz aqui, no mundo espiritual? Claro que sim. E aí ele diz assim: como o praticavam na terra, mas que se adiantarão. Aí ele está querendo dizer que todos os espíritos que um dia praticaram mal, um dia vai se tornar espíritos bons. Osama Bin Laden, o terrorista, um dia ele vai se tornar um espírito abnegado. Quem de nós aqui não já tiramos pedra? Não já crucificamos alguém? Quem não já colocou o seu escravo no pelourinho e andou maltratando o seu escravo em períodos de vidas passadas? E hoje, graças a Deus, pela lei da justiça da reencarnação, fomos aprendendo. Hoje estamos muito melhores do que ontem, porque ontem fazíamos coisas assim, desastrosas, equivocadas, porque ainda não tínhamos atentado sobre a nossa própria consciência de culpa. O remorso já é uma sinalização de que você está se modificando, né? Então ele diz assim, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso, que por esta forma não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo, e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, vistos serem todos filhos das suas próprias obras. Ou seja, Hitler, aquele homem que matou 60 milhões de pessoas num período da Segunda Guerra, ele carrega sobre seus ombros 60 milhões de mortes durante o período da Segunda Guerra. Claro que um dia ele já está nesse processo de reabilitação. Eu perguntaria aqui a todos vocês, vamos dizer que, deixe-me ver aqui, Raquel, minha amiga Raquel, pelo fato de Raquel não ter participado do estudo da semana passada,
ela vai pagar uma prenda ao vivo para o Brasil inteiro agora. Minha amiga Raquel, Raquel é espírita, lá do grupo Renascer, da cidade de Pau dos Ferros, é uma praticante da doutrina espírita. Raquel prega o amor, a caridade, a compaixão. Não é isso mesmo, Raquel? Abre o microfone que nós vamos interagir com você, Raquel. Vamos criar... Então, vejamos bem. Vamos ver bem. Raquel, tem uma visitante que ela vai pernoitar uma noite na sua residência. O nome dessa visitante, vamos criar a situação, que vai passar uma noite, vamos estender, né? Ela vai passar um final de semana na sua casa, Raquel. Essa senhora que vai passar um final de semana na sua residência, Raquel, é Irmã Dulce. Irmã Dulce vai passar um final de semana na casa de Raquel. E eu gostaria de ouvir de Raquel qual seria o sentimento de Raquel em receber em sua residência nada mais e nada menos do que Irmã Dulce. Eu vou até beber água depois dessa. Só quem fica aqui na mesa de estudo comigo. Quem é? Irmã Dulce? Que coisa, né, menina? Que coisa, eu não sabia, não foi nada combinado, viu, Raquel? Como é que você... Fica aqui do ladinho dos meus estudos. Então, eu considero que Irmã Dulce está todo dia aqui em casa comigo, né? Mas, imaginando que ela não tivesse desencarnado, que ela viesse mesmo assim, em uma condição que eu pudesse enxergar com os olhos físicos, né, e recebê-la... Raquel, nós estamos criando uma situação. Vamos dizer que Irmã Dulce está viva e ela vai para a paróquia de Pau dos Ferros e quer passar um final de semana. Qual seria o seu sentimento? Sentimento de honra, de gratidão, de aprendizado com ela, né? Eu acho que essas oportunidades, elas sempre para que a gente aprenda com quem a gente está recebendo na nossa casa, né? Eu sempre penso assim, quando eu vou receber alguém, eu recebo com um sentimento de honra e de aprendizado. Eu quero aprender, eu quero me orgulhar de que aquela pessoa esteja na dignidade possível. Então Jesus ensinava que a gente deve amar os nossos irmãos de forma incondicional e recepcioná-los de forma incondicional. Agora, Raquel, vamos dizer que Irmã Dulce já passou um final de semana e você aproveitou o máximo possível da presença. Só que na próxima semana, quem vai passar um final de semana com você, e eu gostaria de saber qual seria o seu sentimento, é Adolfo Hitler. Aprendizado também, mas eu confesso que eu ficaria com um certo medo das energias que ele pudesse trazer para mim. Eu não ficaria com um certo de receio. Eu acho que eu teria que triplicar minhas orações, né, para receber ele. Por que, Raquel? Que a convivência fosse boa para mim e para ele. Meus amigos, vocês perceberam como é que nós somos? É natural essa reação. Minha amiga Raquel, no final do ano, aqui em Salvador, José Pititinga, o fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia, na ceia de Natal da sua residência, ele levava as prostitutas de Salvador para passar a ceia de Natal na casa dele. A mulher não entendia por que José Pititinga fazia isso, né? E José Pititinga dizia: a gente tem que amar de forma incondicional. É claro que eu estou criando a situação de Irmã Dulce e Hitler. O que eu quis mostrar a vocês que nós ainda precisamos, e Raquel foi muito sincera, e é isso mesmo, eu também, certamente, Raquel, eu teria o mesmo sentimento que você teve, eu ficaria receosa em receber Adolfo Hitler. A não ser que seja Edilene, que tem cara de espírito já evoluído, né, Edilene Rangel? Então, mas eu e Raquel e muitos ainda guarda esses sentimentos de dúvida. Sabe por quê, Edilene? Porque depois de 2000 anos, nós ainda guardamos mágoas e ressentimentos de Judas.
não perdoamos Judas no nosso inconsciente coletivo. Por quê? Porque todos os sábados de aleluia comemoramos a queima de Judas. Quem aqui na adolescência, jovem, não jogou pedra em Judas? Não foi ver a queima de Judas? Eu assisti na minha infância queimando Judas e eu não entendia por que Judas estava sendo queimado. Depois que eu cresci, fui adquirindo consciência, eu perguntei a meu pai: papai, por que as pessoas estão queimando este homem? E meu pai dizia: porque ele traiu Jesus. E foi meu pai que me esclareceu que depois de 2000 anos, as pessoas ainda no seu inconsciente coletivo ainda guardam a raiva, a ira e não perdoou Judas. Então o que esse texto 30, esse item 30 aqui nos mostrar, era exatamente isso. Já no item 31, ele diz assim: pelas relações que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e os de outro mundo aos dos outros planetas. Ou seja, existe uma solidariedade, Diogo, entre a Terra e os céus, entre a Terra e o mundo espiritual, entre o planeta Terra e os outros planetas que são habitados. Não há migração entre países, entre nações. Também há imigração de um planeta para outro planeta, conforme Jesus iria dizer que há uma diversidade de civilizações que habitam outros mundos. Com essa situação deles no mundo dos espíritos, acompanham-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes ou infelizes e a sorte que lhe está reservada, conforme o bem ou o mal que fizeram. Essas relações, meus amigos, que ele vai afirmando aqui, não é? Cada um de nós teremos uma compreensão da morte de acordo com a sua maturidade psicológica. Um exemplo, peço licença a vocês. Eu nasci numa família espírita. Meu pai fundou o Centro Espírita Humberto de Campos. Desde os 5 anos de idade eu fui evangelizado na União Espírita Baiana. Os valores de crença da imortalidade da alma, eu sempre tive esses valores, essas crenças, esses estudos ao longo da minha vida, desde que eu me entendo por criança. Mas houve um período da minha vida que eu ia na igreja católica, eu era adolescente, eu tinha algo ligado à igreja católica, eu sentia nas homilias dos padres, eu gostava de ouvir os padres falando, não é? Mas eu percebia, isso eu era adolescente na época, e eu ia finais de semana só para assistir missa, porque eu gostava de ver os padres dando sermão em latim. E aquelas pessoas lá, eles têm aquelas crenças. Muitos que estão aqui na sala são oriundos da igreja católica, de igrejas protestantes e de outros segmentos. Então nós vamos criando essas crenças. Mas a doutrina espírita, ela é uma doutrina libertadora. Ela veio nos dizer o seguinte: cada um de nós vamos, ao longo das nossas jornadas, amadurecendo e tendo uma compreensão da imortalidade da alma completamente diferente. Então o livro Quem Tem Medo da Morte, eu resumiria o livro de Richard de Simonetti em 2 questões. Primeiro, por que temos medo de morrer? Porque desconhecemos alguns, não é o nosso caso, porque desconhecemos, a maioria do público desconhece
o que é que nos espera do outro lado da vida. E segundo, o medo da morte é porque você fez alguma coisa errada na atual existência e achando que quando desencarnar vai pagar pelos erros que você fez. E o terceiro, o apego aos bens materiais. Eu vou voltar a comentar daquele físico que disse: olha, eu não sei o que ocorrerá nos segundos seguintes após a minha morte. Eu não sei o que me espera do outro lado da vida, dizia esse astrofísico. E como tem muita gente que se prepara para viver na Terra, uma vida de consumismo, uma vida volátil, uma vida de ilusões, mas quando desencarna, se surpreende que a vida não acaba no túmulo. Essa foi a decepção da rainha de França, da rainha da França, no livro O Evangelho. Ela desencarna e quando ela chega no mundo espiritual, ela percebe que lá ela não tinha mais o título de rainha, e lá ela encontrou pessoas que eram seus súditos e que estavam em um grau de elevação espiritual mais elevado do que ela. Vocês lembram um dos capítulos do livro Nosso Lar, quando André Luiz, junto com os samaritanos, uma caravana de samaritanos, vai resgatar na porta do Nosso Lar a chegada dos recentes da região do umbral, e desce uma senhora octogenária, uma senhora de 80 anos. Ela desce da padiola e André Luiz vai tentar ajudá-la. E ela diz assim para André Luiz: cadê os meus escravos que eu não estou vendo aqui? Cadê eles para me atender? Ou seja, aquela senhora, ela passou um período no umbral, foi resgatada, mas mesmo assim ela ainda tinha aquelas crenças do inferno, do purgatório, porque ao longo da vida dela no Brasil, no século XIX, na época da Velha República, com as ideias da Igreja Católica, que pregava na época o inferno e o céu e o purgatório, ela acreditava nisso. Então ela desencarna e ela estava achando que tinha saído do inferno e que estava entrando no paraíso, e que o paraíso seria a continuidade do que ela fazia na terra, que ela tinha os escravos dela. Eu me lembro que aqui em Salvador escreveram em um muro que dizia o seguinte, eu já repeti essa frase aqui: grafite na terra, porque no céu não tem muro. Porque o grafiteiro, ele escreveu esse título imaginando que no céu não tem muro. É claro que tem muro. Lá são barreiras espirituais aonde certamente ele não vai grafitar. Então aqui na terra, Edilene, nós temos acesso a tudo, mas no mundo espiritual, as barreiras no mundo espiritual são barreiras morais, espirituais. O joio e o trigo convivem juntos na terra. Mas no momento da separação natural, da seleção natural, através da lei de afinidade, ao retornar à pátria espiritual, seremos separados pela sua elevação moral e espiritual. Então, quando ele diz aqui no item 32, pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que por conseguinte o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos,
como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhes põe termo. Ou seja, esse item 32 resume toda a parte da filosofia espírita. Quem é o responsável pela sua própria dor, Dona Ângela? Quem é responsável pela sua própria dor, Ângela? Quem é responsável pela sua própria dor, minha amiga Sara? Nós mesmos. Nós mesmos, não é, Ângela, Sara? O sofrimento, ele é proporcional à intensidade que você vai dar. Então, o que é que nos cabe, então, Dona Jane? Dona Jane hoje está com a tela, Gal, melhor do que a sua, viu, Gal? Desculpe, viu, Gal? Mas Dona Jane está com a tela, uma salva de palma para Dona Jane. Desculpe, viu, Dona Graça? Mas ela está com Jesus, com a pomba da paz. Então, se você pratica o mal, você sofre, o sofrimento é proporcional pela intensidade do teu pensamento. Mas quando você tem o Cordeiro da Paz, não é? Tem imagem, eu vou pegar o adendo da tela de Dona Jane, tem a pomba da paz, que é a pomba da gratidão, a imagem de Jesus segurando o Cordeiro, isso tem um significado simbólico da paz interior. Então, mesmo que Dona Jane tenha passado por alguns períodos da vida dela de dor e de sofrimento, quem não já sofreu aqui nesta sala? Quem não já teve a noite escura da tua alma? Quem não já recebeu as alfinetadas que a vida nos proporciona? Mas, se Dona Jane coloca essa tela, não é, de fundo, é que ela tem uma referência, e quando nós temos uma referência da pomba da paz, não é? Que é o símbolo da pacificação, da imagem de Jesus, o bom pastor segurando em suas mãos as suas ovelhas. As ovelhas somos nós, o pastor é Jesus segurando a sua ovelha, nos conduzindo este grande rebanho para a plenitude do ser. E é através do sofrimento que nós, infelizmente, vamos aprendendo, porque o sofrimento é necessário ainda para o estágio de evolução em que nós nos encontramos, como muito bem colocou Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. O problema do ser é ele mesmo, o problema da dor é você mesmo, o problema do seu destino está traçado nas suas mãos. O que você hoje é, o que vocês são, o que nós somos hoje na atual existência, o que eu estou passando hoje são consequências do que fizemos no passado, e o que seremos no futuro é o que nós estamos plantando no presente. O futuro já está sendo escrita com as nossas ações, com as nossas atitudes no presente. Portanto, você é o senhor do seu próprio destino, não é Deus. Deus lhe deu o livre-arbítrio, Deus lhe deu a semente da multiplicação para a paz. Agora é você que vai determinar o que você vai fazer com as suas sementes. Se você vai jogar as suas sementes numa areia seca, aonde não terá condições de germinar, ou se você vai jogar as suas sementes em um terreno fértil. Então esta parábola vai nos dizer isso. O que é que você está fazendo com o seu próprio destino, a tua própria vida? Não é seu pai, não é a sua mãe que vai responder pelas suas ações, pelas suas atitudes, mas é pela a maturidade espiritual que você já adquiriu. E hoje nós, diante desses grandes desafios que nós estamos enfrentando na atualidade, devemos dizer hosanas ao Senhor, em dizer que nós estamos tendo esta grande oportunidade de
se reconciliar, não com o outro, não com Antônio Dantas, não com Ira, não com Sara, mas com você mesmo. Então, esse item, ele nos convida, o item 33, ele vai nos convidar a outras análises. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minoradas, nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero. A mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. Ou seja, Deus jamais vai nos condenar. Muitos companheiros e irmãos invigilantes acham que Deus está nos condenando, que Deus é injusto. Deus não é injusto. A misericórdia divina é perfeita. Deus é soberanamente bom e justo. Nós é que somos injustos com nós mesmos. Nós somos os criadores das nossas próprias doenças emocionais e espirituais. E Jesus apresentou remédio para a cura das nossas doenças. Sabe qual é o remédio para a cura das nossas doenças? Ele apresentou, eu diria que foi a última frase que Jesus proferiu quando estava sendo crucificado. E ao longo da jornada de Jesus na Galiléia, na Palestina, ele apresentava a terapêutica para a cura das nossas doenças. Por que existe a obsessão? Por que existe o mal na humanidade? Por que nós sofremos? Jesus apresentou isso em vários momentos da sua palavra. Amar, perdoar. Além de amar e perdoar, ele falou algo ainda bem mais. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Foi a última frase que Jesus proferiu no Monte do Gólgota, o Monte das Caveiras. Então, a palavra-chave para nos libertar dos nossos sofrimentos, dos nossos grilhões, é perdoar. Porque quando você perdoa, mas James, como é que eu vou perdoar aquele infeliz que me traiu? Eu fiquei numa saia justa na cidade de Xique-Xique, alguns anos atrás. Eu estava falando sobre o valor terapêutico do perdão, que é uma palestra muito interessante que nós desenvolvemos, que é o valor terapêutico do perdão. E eu falava que perdoar requer maturidade, perdoar requer tempo. Claro que o meu tempo de perdoar pode ser diferente do tempo de Sara, de Jodineude, de Jorge, de Edilene e de todos vocês. Mas eu falei isso na jornada espírita lá em Xique-Xique, e uma jovem moça, ela levantou e disse: porque não foi com o senhor? Ela interrompeu a palestra. Porque não foi com o senhor? Aquele infeliz me traiu. Eu convivi com ele, namorei e fiquei noiva durante 10 anos. Depois de 10 anos, aquele infeliz me traiu, foi embora com outra mulher, e o senhor vem aqui em Xique-Xique me dizer que eu devo perdoar aquele infeliz? Depois dessa, eu vou beber uma água. E aí, meus irmãos, qual seria a resposta que eu teria que dar? Cada um tem o seu tempo de perdoar. Se a pessoa não perdoa, ele ou ela é um forte candidato a desenvolver uma cardiopatia, a sofrer remorsos que vai levar ao longo da vida. E era uma jovem de 30 anos. Imagine se ela carregar essa mágoa, esse ressentimento durante o longo da sua vida.
Ela vai criar doenças emocionais pelo simples fato de não perdoar. Vai que esta pessoa desencarna, vai que ela desencarna, e quando ela chega no mundo espiritual, ela vai desembarcar, levando todas essas mágoas e esses sentimentos, e vai culpar quem? Ele. Eu morri por conta daquele infeliz que eu fui casado durante 10 anos, e ele me largou, eu adoeci de depressão, porque quem ama mais numa relação, numa separação, quem ama mais sofre mais, e muitos entram no estado de depressão profunda, que desenvolve doenças emocionais que vai afetar o corpo físico. Vai que essa jovem desencarna, e quando ela chega no mundo espiritual, ela se tornará o quê? Uma forte candidata a se tornar um espírito obsessora contra aquele seu ex-noivo, e vai ficar acoplado no psiquismo do seu noivo na terra. Aí ele casa, constitui uma família, e aquele espírito daquela primeira jovem que ele foi noivo vai estar ali acoplado a ele. Aí gera doenças. Portanto, quando Jesus disse que o problema da humanidade era não saber perdoar, mas James, perdoar alguém que tentou contra a vida do outro, perdoar alguém que tentou destruir a minha vida, perdoar alguém, James, que tentou tirar a minha própria vida, eu não estou pedindo para que você fique amigo dessa pessoa, eu não estou pedindo que você vá conviver com essa pessoa, mas perdoe de coração. Não precisa estar com a pessoa, não arquive na sua mente esses sentimentos negativos, porque você vai adoecer, você vai sofrer por conta disso. Então, meus amigos, eu deixaria com vocês a questão 34, porque agora eu vou ter que me deslocar para o auditório. Eu vou passar aí para Graça, para Diogo, a continuidade sobre a pluralidade das existências, e o nosso amigo Milton. Eu peço para que Diogo e quem puder ajudar Diogo aí nessas nossas reflexões, e também o item 34, 35, porque agora eu vou ter que me ausentar aqui da sala e vou lá para o auditório. Gratidão, muita paz, e vamos refletir sobre a intensidade do nosso perdão.